Olá, sejam todos muito bem-vindos ao MBO Talks. Vamos dar início aqui a mais um episódio. Essa conversa vai ser uma conversa um pouquinho diferente também. A gente vai fazer um bate-papo aqui sobre contratos, né? E para falar sobre esse tema, eu estou aqui com a Ana Cláudia, advogada do setor corporativo lá do escritório, especialista em contratos, além de planejamento sucessório, que foi o tema do episódio anterior. Sou com o Gabriel Horner, que é coordenador do consultivo tributário do escritório, e com o Rafael Scheffer, que é o coordenador comercial da área tributária lá dos escritórios. 3 tributaristas e uma civilista, para falar de contratos. E a gente já vai conectar os temas, né? Até porque um impacto forte que a gente vai ter em contratos é a reforma tributária, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas para abrir, né, a conversa sobre contratos, Ana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de olhar para isso, né? Porque normalmente a gente só dá importância para o contrato quando a gente precisa discutir o contrato, ou seja, quando o problema já está lá na nossa frente, né? E, obviamente, que o pensamento deveria ser o contrário. A gente precisaria olhar para o contrato no momento da contratação, né? No momento que a gente está ali na frente, diante da outra parte, discutindo as cláusulas do contrato, discutindo o negócio, enfim, para que a redação do contrato favoreça a relação comercial, né? Não que favoreça uma parte em detrimento da outra, mas que favoreça a relação que está se estabelecendo ali no documento. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, né? Da experiência em lidar com esse tema e qual que é a tua visão. Bom, obrigada novamente pelo convite de estar aqui. Falar sobre contratos é um tema que eu gosto muito, assim, e presencio aí diariamente as relações dos nossos clientes, especialmente empresas que precisam negociar contratos, precisam discutir contratos já assinados ou, especialmente, aí fazer a formalização de relações que estão já em andamento e que por alguma razão não foram lá no início pensadas, né, e colocadas no papel. Acho que senso comum é que o que é contrato, né? A gente tem às vezes essa ideia de que contrato é só aquilo que está no papel, mas a gente, na verdade, precisa ter a ideia de que a gente faz contrato diariamente. Sempre que eu, por exemplo, se eu pego um táxi, um Uber, um 99 para vir para algum lugar, eu estou fazendo um contrato. Se eu compro um pão de queijo na padaria, eu estou fazendo um contrato. Então, esse acordo de vontades é contrato, né? Mas quando a gente fala de relações empresárias, a formalização de contratos é básico, né? E apesar de ser básico, a gente vê que na prática muitas empresas não formalizam algumas relações jurídicas. Isso é um ponto de preocupação. A gente aqui no jurídico fica de cabelo em pé, porque a gente percebe que algumas questões não estão sob proteção, né? E aí nosso cliente fica ali vulnerável em muitas relações e dependendo de discutir coisas na base da negociação depois que o problema já surgiu, que foi isso que você comentou, né? Então, assim, quando o problema aparece, aí, né? O que está no contrato? O que a gente negociou lá atrás? E se não tem contrato, como é que faz? Então, aí nosso papel fica um pouquinho mais complicado, né? O pessoal fala que fazer a autópsia contratual é tenso, né? O planejamento, ele realmente é muito mais efetivo. Autópsia contratual. Explica um pouquinho. Depois que o contrato está feito, deu um tipo de problema, daí você não tem como, às vezes, contornar muita coisa, né? Se o contrato prevê algo que não é o ideal para o teu cliente, aí você vai ter 2 discussões. Fica muito mais complicado de lidar com isso. E é bacana, né, esse cuidado que o escritório tem com essa parte contratual. A gente estava recentemente firmando uma parceria aí com um parceiro de tecnologia, né, da parte tributária, muito bacana. E a gente passou ali o contrato, né, pensando assim, nossa, é uma parceria simples que a gente vai fazer aqui, né, uma ferramenta que vai nos ajudar. E aí, assim, vieram inúmeros insights do setor de contratos, né? Simples, assim, né? Coisas em relação a, tá, mas o que é esse contrato exatamente? Quanto tempo ele vai ficar auxiliando vocês? Vocês testaram a ferramenta? Funcionou em quanto tempo? Né? Então, mudar a vigência, será que não faz sentido? Vocês vão ter a efetividade da utilização? Como que isso vai acontecer, né? Eles realmente se debruçaram
em cima da relação, e aí com base nisso a gente, né, conseguiu ter alguns insights e trocar, né, ideias com o parceiro mesmo, que até assim, né, gentilmente ajustou e tudo mais, então foi muito bacana, né? Que essa é a hora de ter esses insights e conduzir essas conversas, né? O que a gente vê que é muito comum, né, assim, normalmente as partes que estão celebrando o contrato, elas são otimistas. Né? Então, você tá ali construindo uma relação, você tá apaixonado, né, pelo outro lado, e isso faz com que você fique cego para algumas coisas. Então, é isso que o nosso papel no jurídico ali é pensar em tudo que pode dar errado. Então, quando a gente olha o contrato, a gente tá de fora da negociação, a gente não participou. Não tá emocionalmente envolvido. Não participou de cotações, a gente não tá de fora. E aí a gente começa a olhar aquilo sob esse viés, né? O que pode dar errado aqui? E aí a gente começa a trabalhar nas negociações de cláusulas. Essas negociações de cláusulas, elas podem ser espinhosas em algumas situações. E aí entra também o papel do advogado de conseguir ser conciliador, ao mesmo tempo em que você faz com que o teu cliente tenha segurança jurídica para celebrar aquele negócio. Então, você tem que saber, é uma situação assim, é uma dança, né? Então, você tem que saber a hora de afrouxar, a hora de apertar, para que você não desande aquela negociação também, né? Acho que o objetivo é sempre esse, fazer com que o negócio dê certo. Você quer que aquele contrato feche, esse é o objetivo, mas as condições precisam ser bem ajustadas. Assim, claro que toda negociação, né, toda relação, ela tem suas particularidades, mas se a gente fosse assim elencar temas que precisam estar presentes num contrato, seja ele qual for, quais são os principais que você poderia elencar? Assim, o que não pode faltar num contrato, por exemplo? A gente tem, obviamente, né, a estrutura de um contrato, você tem que ter partes bem descritas. Coisas básicas, sabe? Assim, algumas pessoas acho que veem isso com uma certa superficialidade, assim. Então, por que eu tenho que ter partes bem descritas no contrato? Porque eu posso colocar alguém lá que não seja representante legal, posso colocar uma empresa que talvez não exista. Eu tenho que checar esses dados, eu tenho que ver se essas partes têm capacidade para celebrar aquele contrato. Primeiro ponto. Segundo ponto, preciso ver o objeto. O objeto está bem descrito? Qual é a sua obrigação no contrato? Qual é a minha obrigação no contrato? Então, é muito comum você, às vezes, ter obrigações escritas de uma maneira ruim, de uma maneira incompleta, e depois você não consegue executar aquela obrigação, você não consegue exigir que a outra parte cumpra. Ou muito abrangente, você não sabe quando que termina a obrigação, né? Exatamente. E aí você, às vezes, tem do outro lado alguém que te pede mais do que aquilo que você combinou, né? Outra coisa que precisa ter é preço. Como é que foi acordado? Qual é a contraprestação daquele contrato? Às vezes não está bem escrito também. Então, assim, você precisa tomar o cuidado de que o valor esteja descrito da maneira correta, que as datas estejam corretas, que a forma de pagamento esteja correta. E se mudar o domicílio bancário, como é que faz? Você precisa ter esse olhar, assim, né? E aí, como é que a gente vai fazer algumas questões burocráticas do contrato? Além disso, né, eu acho que para mim um dos principais pontos dos contratos é a cláusula de rescisão. Assim. Então, você ter uma porta de saída clara e bem feita. Então, assim, eu posso sair a qualquer momento? Sim ou não? Qual é o risco de eu sair desse contrato, de a outra parte sair desse contrato a qualquer momento? Eu preciso de prazo para isso? Eu preciso pedir indenização? Não posso sair a qualquer momento. Se eu sair, eu preciso ter uma compensação financeira. Qual é essa compensação? E é difícil você estabelecer isso. Pode parecer bobo, assim, vou colocar uma multa de 10%. Mas será que essa multa ela é suficiente para cobrir os meus prejuízos? Então, e aí uma coisa que é bem fundamental e que eu vejo muita gente, advogados inclusive, que não observam, né? Então, assim, a gente tem a possibilidade de estabelecer multa compensatória e não compensatória. E o que significa isso? Significa que se eu colocar uma multa compensatória, eu não posso pedir indenização complementar. Eu tenho direito a essa multa. E se eu pedir uma multa não compensatória, eu posso, além da multa, pedir perdas e danos. Então, dependendo do lado que você está da mesa, você tem que saber jogar com essas questões. Então, a porta de saída e cláusula penal, para mim, são coisas fundamentais nos contratos. Legal. E você trouxe uma questão que é interessante, e aí vamos fazer
puxar a sardinha para o nosso lado aqui, que é a questão do preço, né? E a gente está num momento que a gente está passando por uma reforma tributária. A gente teve a aprovação da emenda constitucional ano passado, temos 2 projetos de lei que estão andando, e a mudança estrutural que a gente vai ter na tributação vai acabar impactando formação de preço. Formação de preço, tomada de crédito, responsabilidade sobre recolhimentos, isso tudo vai ter que ser discutido, né? As empresas vão ter que discutir com seus clientes, com seus fornecedores, toda a cadeia vai passar por alguma transformação nesse nível a partir do momento que a regra estiver devidamente estabelecida e em vigor. Agora, quando a gente estava falando sobre questões de planejamento, você vê alguma forma mais interessante ou mais amigável ou alguma estratégia que seja interessante do empresário adotar para abordar esses temas e conseguir boas negociações com essas mudanças? Porque aqui a gente não está falando de as partes descumprirem nada, a gente está falando de mudança na regra do jogo, né? Então, qual que é uma boa forma de lidar com isso para o empresário que está assistindo a gente? Eu acho que a negociação, a capacidade, a habilidade de negociação, ela é fundamental. Ter um jogo aberto, um jogo limpo, você conseguir conciliar interesses, porque você não quer que essa negociação, que esse contrato, ele azede, né? Você quer que ele continue, você quer que ele continue em bons termos para os 2 lados. Falando do aspecto jurídico aqui, né? A gente tem proteções legais, proteções contratuais que a gente pode usar, armas que a gente pode usar se essa negociação ficar ruim. Mas a gente não quer que chegue nesse ponto, né? A gente quer a gente quer auxiliar para que as partes consigam chegar num bom senso, num acordo ali em relação ao preço e essas mudanças que estão acontecendo. Então, falando de abordagem, né? O que a gente orienta? Você ter, né, uma conversa, chamar uma conversa com o outro lado, mostrar os números, acho que é importante isso. Você primeiro fazer a lição de casa, analisar qual é o impacto dessa reforma no teu preço e trazer isso pro outro lado e chegar numa negociação amigável a respeito desse assunto. Fora isso, né, essa questão amigável, não conseguimos chegar num consenso. Eu acho que o aspecto também importante é documentar algumas coisas. Então, a segunda orientação, o segundo passo seria: faça uma notificação por escrito, demonstrando esse desequilíbrio, demonstrando essa mudança de custos, etc. Por quê? Porque a gente precisa ter preparação para a eventualidade de um litígio. Então, você tem que ter ali documentado o que foi conversado, o que foi discutido. Terceiro ponto, né? Então, assim, não conseguimos, né? Acho que a gente consegue olhar para essas ferramentas, tanto legais quanto contratuais, para conseguir proteger os nossos interesses. Antes de ir para uma negociação, você precisa entender quais são os seus direitos em relação a isso. Então, partindo do pressuposto que os contratos estão por escrito, né? Não foram feitos de maneira verbal. Sim. A gente vai olhar, em primeiro lugar, se existe cláusula no contrato que trate a respeito né? Tenha uma cláusula que fale, por exemplo, que é possível aumentar ou mexer no preço em caso de mudança de tributação. Normalmente a gente coloca isso nos nossos contratos, uma cláusula básica padrão. A gente fala que as cláusulas de disposições gerais, elas estão lá por algum motivo, né? Assim, normalmente ninguém lê essas cláusulas, mas se elas estão lá é porque já deu algum problema no passado. Se tem placa, tem história, Se né? tem placa, tem... Exato. Então, essa cláusula, que é normalmente uma cláusula de disposição geral, ela fala isso, né? Que se tiver aumento de tributação, as partes acordam em reequilibrar o preço. Não tem essa cláusula no contrato. Eu parto para princípios gerais de direito, né? Então, na teoria geral dos contratos, eu vou ter isso, no Código Civil eu vou ter isso, que eu posso sim reequilibrar economicamente o meu contrato. Só que qual que é a dificuldade disso? Eu preciso comprovar isso, eu preciso comprovar que eu estou tendo um prejuízo, comprovar que mudou a regra do jogo, que mudou o equilíbrio desse negócio. Então, é um pouquinho mais difícil, mas tem caminho para fazer. Eu acho que vai facilitar um pouco nessa história é que a regra vai mudar para todo mundo. Né? Então, assim, eu vou precisar olhar para o meu contrato, né? O meu cliente vai precisar olhar para o contrato dele, meu fornecedor vai precisar olhar para o contrato dele, porque a regra do jogo mudou.
né? E isso faz com que essa conversa ela flua de uma maneira mais tranquila, né? E um aspecto irrelevante em relação a essa questão da reforma, acho que é o momento de começar a olhar para isso, a revisar os contratos. E falando em momento de revisar contrato, eu queria puxar um assunto aqui que é o seguinte, né? A gente normalmente se depara, quando a gente está falando de contratações continuadas no tempo, né? Então, assim, fiz um contrato vou usar o exemplo do escritório, mas serve para qualquer tipo de prestação continuada. Né? Às vezes é muito comum lá no escritório, por exemplo, como os processos judiciais demoram muito tempo, né? 10 anos, os contratos são feitos lá em 10 anos antes, né? E a realidade de 10 anos ela muda muito, né? Ao longo do tempo. Qual que é a necessidade que você enxerga-se em olhar para os contratos, rever esses contratos de forma periódica, né? Porque, não nesse caso específico do contencioso, do escritório, enfim, mas existem casos em que a operação, às vezes, ela muda ao longo, né? A gente está falando de contrato de fornecimento, por exemplo, as quantidades às vezes mudam. E a gente já se deparou com clientes nossos que o contrato é muito antigo e muita coisa do que está acontecendo hoje não estava previsto no contrato original. E a empresa nunca fez uma revisão desses contratos e aí você está lá com um problema na mesa, né? Como trabalhar isso, né? É bom fazer uma revisão periódica? Como é que a gente consegue eliminar esse problema? Assim, a maioria das empresas, elas têm uma gestão de contratos deficitária, eu diria assim. Você tem contratações que acontecem de uma maneira orgânica, então são várias áreas, muitas vezes, que realizam contratações. Então, eu tenho contratação de produtos diretos, indiretos, são serviços em geral e tal. E normalmente, você se depara, em empresas grandes, aqui eu não estou nem falando de empresas pequenas, com uma casa completamente desorganizada, contratos fora de vigência, contratos, perda financeira, porque o contrato, às vezes, tem cláusula de reajuste, ninguém olhou para isso, ninguém reajustou, e o contrato está vigendo, sei lá, 5 anos sem reajuste. Então, uma série de questões que são problemáticas, assim. Então, é preciso ter um olhar para gestão de contratos. O que é a gestão de contratos? É você conseguir mapear quais são as suas contratações e conseguir monitorar prazos e ocorrências desses contratos. A gente tem a possibilidade de implementar softwares que fazem isso, ou você pode também implementar algo mais sei lá, operacional, fazer um Excel, alguma coisa, usar ferramentas que já existem para criar alertas, agendar coisas. Mas é importante que você tenha alguém dentro do teu negócio olhando para isso, né? Olhando para essas fases dos contratos e se atentando para que eles não percam a vigência, para que sejam feitos os aditivos quando necessário. E sim, tem que fazer a revisão periódica, né? Às vezes, e foi o que a gente comentou no início, né? Eu assino o contrato, engaveto ele lá e só na frente, quando eu tiver algum problema, é que eu vou olhar para isso. Então, essa revisão ela é importante não só para eu me atentar a essas mudanças de prazos dos contratos, mas também para eu olhar se aquelas condições lá ainda refletem minha relação atual. E às vezes até a relação vai mudando, né? O fornecedor começa a pisar na bola, tem algumas questões que acontecem que não estavam previstas e para a proteção do empresário o ideal é documentar tudo, que nem você comentou, né? Então acho que é o tipo de coisa que é que nem check-up, né? De tempos em tempos tem que ser feito. Ana, para encerrar, eu queria te fazer tentar mapear contigo aqui, sim. Quando chega o ponto de um contrato ter a sua discussão no judiciário, né, existe alguma forma de a gente conseguir elencar elementos comuns que levam os contratos a serem discutidos, ou cada discussão ela acontece por uma razão específica? Assim, normalmente é cláusula do objeto, que sempre dá problema, né, e que acaba invariavelmente indo para o judiciário. É a ausência de cláusula penal. Tem alguma que leva a uma maior discussão ou é muito específico, não dá para traçar assim Tem sim, tem algumas questões que são... eu acho que o principal motivo de levar um contrato para o judiciário
é descumprimento contratual, né? Tanto de quem tem obrigação de pagar, quanto quem tem obrigação de fornecer algum produto ou serviço. Então, normalmente é isso que vai levar um contrato para o judiciário. E aí, dentro disso, eu vou discutir outras nuances, né? Então, quanto é que eu vou ter direito a receber, e questões de indenização, prejuízos, e é isso tudo que eu vou discutir. Então, assim, eu tenho questões em relação a coisas que não estão formalizadas e que, eventualmente, eu preciso de apoio do judiciário para resolver, porque lá no meu pacto a gente não lembrou de colocar alguma questão. Então, eu vou precisar daí que um terceiro resolva. Mas, em geral, acho que o principal objetivo é esse mesmo, é você exigir o cumprimento, exigir uma indenização por aquilo que foi descumprido. Legal. Bacana a conversa, hein? É, bem legal, né? É legal falar de um assunto diferente também, né? A gente que é do tributário, que fica o dia inteiro falando de tributário, aprende muito com assuntos de outras áreas. Sem dúvida. Certo, minha gente? Ana, Muito obrigada, gente. Obrigado mais uma vez pela presença. Gabriel, Rafa. Obrigado, pessoal. Obrigado. Sempre muito interessante o nosso papo. Isso aí. Obrigado, pessoal. Até uma próxima. Valeu.